luz, bicho. É aqui do lado, professor. É, né? Aham. E tu foi andando, né? Não, de carro, Caraca, bicho, do ladinho mesmo, então. pertinho. Muito bom. Galera, então, a gente está finalizando esse segundo bloco, né, de assuntos aí que eu selecionei para vocês. Eu não sei se eu consigo terminar igual eu tinha prometido na aula passada, tá? Mas vamos lá, vamos tentar. Cara, o que a gente fez até agora, então? Para a gente poder fazer uma lembrança, hoje é segunda-feira, né? Vamos dar uma lembrada aí. Aqui. Então, olha só, galera, na aula passada, a gente começou a falar sobre a questão das funções de onda, como que elas aparecem nesse contexto aí de espaços vetoriais, né, de autoestados, autovetores, enfim. Aí vocês viram que as funções de onda, ela nada mais são do que projeções do estado, por exemplo, psi, na base de algum ket que representa o autovetor de um observável, né? Por exemplo, se eu defino um observável x como sendo um operador posição, quando ele atua no ket x, o rótulo x, ele me cospe um alto valor x. Né? Isso aí então é uma base formada pelos autovetores do operador posição, de maneira que você pode expandir o espaço dos x. Então, a gente fala que é uma base completa. Por isso que isso aqui é chamado de relação de fechamento, porque ele fecha o espaço, ou relação de completude também, tá? Vocês vão encontrar isso em alguns livros. Ou fechamento ou completude. E aí você pode fazer isso para o espaço do x e espaço dos momentos. A gente viu isso na aula passada. Né? No espaço dos momentos, aí você vai ter um operador P que atua no ket P, isso vai cuspir um alto valor P. Né, de maneira que esse cara também obedece aqui a relação de fechamento, porque ele é uma base completa. O que significa isso? Significa que você pode expandir qualquer estado na base do X, ou você pode expandir qualquer estado na base do P. Né? Essa é a grande esquema. E quando você expande na base do X, você está projetando esse estado no X, isso é a função de onda psi de x. Se você expande isso no P, aí essa aqui vai ser a função de onda φ de P, né? Ou psi de P. E aí a gente sabe que a projeção, né, do x no P, isso vai te dar uma onda plana. A gente viu isso na aula passada, quer dizer, já tinha visto isso antes, né? Porque lembrem que um é projeção, um é transformada de Fourier do outro. Isso a gente já tinha visto lá na época das partículas livres. Então a gente chega à conclusão de que a projeção do estado X no P, isso dá uma onda plana, e H cortado, não, I PX, né? Sobre era a raiz. Essa raiz aqui, galera, depende da dimensão que você está usando, tá? Se você estiver usando uma dimensão, aí é só a raiz quadrada. Se você estiver usando as 3 dimensões, aí fica esse número aí embaixo elevado a 3 meios, tá? É por conta do número de dimensões que a gente está usando. Tudo bem, galera? Por que isso é uma onda plana? Porque se você expandir essa exponencial aí, ela é do tipo cosseno de px sobre h cortado mais i seno de px sobre h cortado, não é isso? E vocês sabem que o P é igual a H cortado K. Ou seja, quando o H cortado vai dividindo, isso aqui vira cosseno de Kx mais I seno de Kx. Então, isso é uma onda plana, pô. Se você pega só a parte real, isso é uma onda senoidal, cossenoidal, que se propaga no espaço. Beleza, galera? Então, aí, claro, né, vocês viram então que existem as representações dos momentos,
e da posição. Na representação da posição, x, por exemplo, o P, ele assume aquela historinha de IH cortado, DDX. Né? Já o X, ele é o próprio rótulo, é um número. A gente fala que é um C-number, beleza? Mas se você tiver no espaço dos momentos, aí a situação não é bem assim. Né? No espaço dos momentos, o P, ele é um C-number, ou seja, ele é trocado por um número. Já o X é que vira um operador diferencial, né? Porque ele vira IH cortado D do P. Vocês fizeram essa conta? Eu pedi para vocês fazerem um problema lá, né, do livro, que tem isso. Vocês chegaram a fazer, não? Ainda não, professor. Depois tenta, cara, é legal. Porque aí você vê a mudança de representação e como que os operadores, eles se comportam quando você troca de representação. Muito bem. Muito bem. Today, a conversa é revisitar uma parada extremamente importante, cara, que é só diz respeito à mecânica quântica, que é a relação de incerteza. Agora, filho. Relação de incerteza. Muito bem. O que é essa relação de incerteza, então? A gente já viu a relação de incerteza associada à posição e ao momento. E aí eu só falei dela para vocês. Hoje nós vamos provar ela, tá? De uma maneira, inclusive, geral, tá? Para todos os operadores possíveis. Nós vamos ter algumas conclusões para isso. Rapaz, calma aí. Calma aí que a geladeira ali começou a fazer um barulho. 2 minutos, galera. Pronto. A bichinha parece que ia voar. Acho que ela fica acumulando gelo e aí a ventoinha bate no gelo e faz uma zoada doida. Enfim, essa relação de incerteza, galera, ela está associada ao processo de medida. O que vocês viram? Que quando você faz uma medida de um estado qualquer no mundo quântico, na verdade, esse estado, ele colapsa, a função de onda dele colapsa para um autoestado do observável, do operador observável que você estava querendo medir. Né? Então, por exemplo, você quer medir a posição. Aí o seu estado, sua função de onda colapsa num dos autoestados, né, do psi de x, ou seja, num dos autoestados do operador posição. Beleza? Aí se você faz uma segunda medida, vamos supor, agora você quer fazer a medida da posição. Aí nesse caso, quando você faz a medida da posição, desculpa, do momento, aí você vai ter sua função de onda, ela sendo colapsada numa outra função, né, num outro autoestado que é do operador posição. E aí você perde completamente a informação que você tinha antes da posição. Sacou? Isso por quê? Porque os dois, você não consegue ter, por exemplo, para o X, o P, vocês vão entender hoje por quê, vocês não conseguem ter o mesmo autoestado simultâneo
para o operador momento e para o operador posição. Tá? Ou seja, não existe, por exemplo, um autoestado desse tipo aqui, ó, onde ele é ao mesmo tempo do X e do P. Tá? Por quê? Porque quando você mede o X, você colapsa num pico para o X. Só que quando você mede o P, você colapsa um pico da função de P. Então, esse aqui ó, é o φ de P, isso aqui é o psi de X. Só que o problema é que, quando você faz esse tipo de coisa, por exemplo, vamos lá, você colapsou a função de onda aqui, ó, no estado de X. Mas para gerar essa função de onda, percebam que você precisa de infinitos comprimentos de onda para gerar um pacote centrado, um pacote de onda centrado. Ou seja, a sua transformação de Fourier, ela te gera uma onda com vários comprimentos de ondas diferentes, né? Isso quer dizer, então, que você perde a informação do P. E vice-versa, se você quer aumentar a precisão do P, você quer medir o P, aí como isso aqui também é uma transformada de Fourier do psi de X, então você vai ter aí várias posições sendo somadas para gerar um pico, né, no P. Tudo bem? Então, isso quer dizer o seguinte, quando você faz a medida, você não consegue fazer a medida ao mesmo tempo do X e do P. Você precisa fazer duas medidas. Só que uma medida estraga a outra. Entendeu? Essa uma medida estraga a outra acontece por quê? Porque lembrem que o seu estado ele colapsa no alto estado da grandeza que representa lá o operador que você está querendo medir, né? E o X e o P não podem ter o mesmo autoestado. Porque se tiver o mesmo autoestado, eu vou lá, meço o X. Beleza, aí eu encontro o autoestado para o X. Mas como o P também tem o mesmo autoestado, então eu posso ir lá e medir o P. Que eu não mudo a função de ondas. Vocês estão entendendo? Eu não mudo o sistema. Então, não altera o sistema da maneira que altera quando você troca observável, quando você quer medir a posição, quando você quer medir o momento, eles são observáveis que a gente diz incompatíveis. Beleza? Por que eles são incompatíveis? Porque eu não consigo medir os dois ao mesmo tempo. E tudo isso, galera, vem daqui, ó. Esse é o grande guia da mecânica quântica. Os operadores X e P, eles não comutam. Beleza? Eles não comutam. Isso quer dizer que você não consegue medir os dois ao mesmo tempo. Vocês vão entender agora o porquê disso. Vamos abrir umas continhas aqui, ó. Então, muito bem. O que é, então, essa relação de incerteza? Ela tem a ver, galera, com o fato de eu estar... por exemplo, eu meço lá a minha distância, né? Eu tenho uma média para, por exemplo, o valor do X. Isso é um valor esperado, nosso valor médio. E aí eu posso calcular qual é o desvio padrão. A gente já fez isso. O desvio padrão está associado ao quanto que um valor que você mede, ele se afasta da média, né, do sistema. Então, vamos começar assim, ó. Aí vocês vão ver que tudo vai se encaixando, cara. Eu vou generalizar, tá? Para qualquer observável. Então, para qualquer observável, vou representar, então, observável qualquer com o operador A, beleza? Esse A, galera, pode ser qualquer coisa. Pode ser energia, pode ser momento, pode ser posição, é geral. Então, para qualquer operador desse tipo, a gente sabe que a dispersão é dada pelo seguinte. A dispersão, né, ele é o quadrado do desvio padrão, então a gente determina assim, sigma, eu vou chamar de sigma A, porque ele é a dispersão associada ao operador A, ou então ao observável A, beleza? Se eu tirar a raiz disso, isso me dá a
o desvio padrão. Isso aqui é a dispersão. A gente chama de dispersão quadrática, né? Beleza? Então, o que é isso? Isso nada mais é do que a média, nós já vimos isso, a média de quem? Do quanto que o nosso observável, ele se desvia da média. Não era isso que a gente viu, galera? E a gente levava isso ao quadrado para evitar alguns problemas. Beleza? Isso é a média, então. Agora, como é que a gente calcula a média de operadores? Vamos lá. Assim. Podemos escrever. Vocês lembram como é que eu calculo, por exemplo, a média do operador A? Isso nada mais é do que o A medido no estado psi, né? Lembram? É assim que a gente calcula a média de operadores. Então, fazendo essa ideia aqui, a gente fica assim, ó. Sigma A ao quadrado é igual, então, eu estou fazendo a média, estou fazendo a medida no estado psi, tá? No estado normalizado, psi. Então, ficaria A menos A ao quadrado no estado psi. Tranquilo, tá aí? Só que, como esse cara tá ao quadrado, eu vou abrir duas vezes. Vou fazer assim, ó. Sigma ao quadrado é igual psi A menos média de A ao quadrado. Eu vou escrever agora A menos média de A. Tudo bem? E aí a gente vai fazer agora uma definição do seguinte, ó. Eu vou olhar para tudo isso aqui, por exemplo, daqui para cá, ó, como sendo um estado alfa, por exemplo. Então, esse aqui seria um estado alfa, beleza? E o lado de lá também. Isso aqui seria um estado alfa, só que em forma de Bra. Tá bom? Então, se a gente definir definindo um estado alfa, vou até trocar de cor aqui, ó. Um estado alfa dado por A menos média de A aplicado em psi, eu vou chamar isso aqui de 1. O que nós vamos ter? Então, temos o seguinte. Eu acabei de definir, então, que o desvio, né, a dispersão quadrática sigma A, é definida como sendo o produto interno do estado alfa nele mesmo. Alfa, alfa. Tudo bem? Aí, eu vou fazer a mesma coisa para um segundo operador genérico. Então, para cima. Então, analogamente, para o observável B, por exemplo, observável B,
a gente vai ter as mesmas coisas, tá, galera? Não vou ficar fazendo tudo de novo, não, mas aqui, ó, já posso definir uma dispersão quadrática para o B, né, como sendo a média do operador B menos a média do operador B quadrado, beleza? E aí a gente faz a mesma historinha, o sigma B vai ser psi B menos média de B, e aqui B menos média de B. Tá bom? E vou definir esse estado, né, igual eu fiz para o alfa, vou definir um beta aqui, de maneira que... Opa! Aqui é o logo... Nosso sigma B, quadrado, né? Ele vai ser um estado beta, com ele mesmo, com deixar registrado, o beta é igual ao B menos média de B aplicado em psi. Eu vou chamar esse aqui de 2. Até aí tudo bem, né, galerinha? Nada muito estranho, não, né? Eu não sei quem foi de vocês que fez uma pergunta uma vez lá no WhatsApp. E não fez, na verdade, foi uma pergunta, não, foi um comentário. E já estava com a intuição, eu até falei, olha, tem a ver. Mas já estava com a intuição por conta da simetria das coisas, né? Alguém falou assim, essa desigualdade de Cauchy-Schwarz, ela parece, eu lembro um pouco a incerteza, né? A relação de incerteza. Sim, não só lembra, como ela tem a ver para a gente conseguir deduzir a relação de incerteza. Por quê? Porque eu sei que a desigualdade de Cauchy-Schwarz, ela vale para qualquer estado. Né? Então, vamos lá. Ó. Porém, eu posso me valer dela para chegar no princípio de incerteza. Ela gera como consequência o princípio de incerteza generalizado. Então, porém, a desigualdade Cauchy-Schwarz. Desigualdade de Cauchy-Schwarz diz que e ela falava o seguinte, ó. Se eu pegar um estado alfa com ele mesmo, vezes um beta com ele mesmo, então, módulo, né, desses dois aí, isso tem que ser maior ou igual que o módulo quadrado da projeção alfa, beta. Né, a gente demonstrou isso aí e tal. Muito bem, só que o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar um pouco esse número do lado direito, da desigualdade, galera. Esse lado direito aí, ele é um número complexo, certo? Não é o produto de dois estados, o produto interno, isso gera um número complexo. Só que todo número complexo, eu vou reescrever
para a gente chegar em algumas conclusões mais intuitivas. Então, ó, mais mas todo número complexo complexo vou chamar de Z, tá? O mesmo que o livro de vocês usou. Todo número complexo Z pode ser escrito eu vou dar uma esmiuçada aqui mais do que ele deu, tá, galera? Para ver se fica mais claro aí para vocês. Pode ser escrito na forma o Z complexo, ele nada mais é do que uma parte real mais uma parte imaginária, e o seu conjugado é a parte real menos a parte imaginária, tá? O A e o B, galera, são números reais, tá bom? O A e o B são números reais. A parte imaginária está associada apenas ao I. Então, olha só. Quando você tira o módulo quadrado de um número complexo, o que é isso? É ele vezes o conjugado dele. Né? Então, isso aqui é a mesma coisa que, por exemplo, o conjugado A menos BI, que multiplica ele A mais BI. Todo mundo de acordo, né? Se você abrir essa conta, você vai encontrar Z ao quadrado é igual a A ao quadrado mais B ao quadrado. Ou seja, sumiu a parte I. Então, o módulo quadrado de um número complexo é real. Certo? Só que se você for ver o que o A significa, o que o B significa, você pode escrever isso aqui assim, ó, que vocês já devem ter visto em alguns livros e talvez fica meio perdido. O que é o A? O A, galera, ele corresponde à parte real do número complexo Z. Só que ela está ao quadrado. E o B, ele constitui a parte imaginária do número complexo Z. Faz sentido? Então, o valor do número da parte real e o valor do número que carrega a parte imaginária. Beleza? E aí a gente pode reescrever isso aqui, ó. Vou botar assim, ó. Além disso, faz um favor para mim. Soma esses dois números de cabeça, ó. O Z com o Z conjugado. Se você somar o Z com o Z conjugado, vocês estão vendo que vai dar 2A e a parte imaginária corta? Então, eu vou escrever assim, ó. E aí, vai ficar 2A é igual a Z mais Z estrela. E eu posso passar o 2 dividindo. Isso quer dizer o seguinte, galera. Eu vou botar com outra cor aqui, ó, que é importante. Eu posso escrever a parte A como sendo 1/2 do Z mais o Z conjugado. Vocês concordam? E isso nada mais é do que a parte real do Z. E quem seria o B? O B, ele é o oposto, ele é a subtração. Olha lá, subtrai agora
Z menos Z conjugado. O A morre, né? Aí o menos com menos BI vira mais, e aí a gente vai ter 2BI. Né? Então, para a gente calcular o B, eu preciso dividir aqui, ó, 1 sobre 2i, beleza? Porque vai passar o i dividindo também, do Z menos o Z conjugado. E isto corresponde à parte imaginária de um número complexo Z. Olha que bonito. Tá bom? Por que eu estou falando isso? Porque a gente pode usar dessas propriedades para calcular o lado direito da desigualdade lá. Ó. Olha só. Portanto, se definirmos o número Z como sendo este produto aqui, ó, alfa com beta, a gente pode se valer daquelas propriedades. As propriedades, essas aqui, ó. Teremos o seguinte, desigualdade Cauchy, alfa, alfa, beta, beta. Isso tem que ser maior ou igual ao módulo do z quadrado. Mas quem é o z quadrado nesse troço aí? Então, se é o módulo dele quadrado, isso tem que ser a parte real ao quadrado, né, do nosso z que eu defini ali. Isso aqui é o quadrado. Mais a parte imaginária desse número z também ao quadrado. Sucesso até aí, né, senhores? Sucesso até aí. Então, vocês estão vendo que o lado direito é uma soma de dois números. Então, ao quadrado. São dois números reais ao quadrado. Então, esta soma aí, ela tem que ser um número pelo menos positivo, né? E se esses caras forem diferentes de zero, tem que ser maior que zero. Isso quer dizer o seguinte, olha. Olha só, hein? Se uma coisa é maior que a outra, e esta coisa do lado direito, ela está dividida em duas partes, eu posso simplesmente considerar apenas uma dessas duas partes, que o lado esquerdo continua sendo maior. Em outras palavras, galera, eu vou fazer com um número aqui. Ó. Se eu falar para vocês que o número 50 é maior que os números, sei lá, 20 mais 15, isso quer dizer que se eu desprezar um dos números, eu tenho uma precisão maior para a minha desigualdade. Eu sei que o 50 é maior que 15, né? Que é maior que o menor deles, por exemplo. Então, nós vamos... Vocês vão entender por que depois, mas nós vamos nos desfazer da parte real, porque eu sei que se esse número do lado esquerdo, alfa, alfa, beta, beta, ele é maior ou igual à soma de dois números positivos, então ele é maior ou igual também à soma de um deles, ao valor de um deles, tá bom? E eu vou escolher a parte imaginária porque eu quero. Vocês vão ver por que a gente escolhe ele assim depois. Imaginária, dizer ao quadrado. Perceba que eu não estou fazendo a parte real ser zero, não ainda. Tá? Eu estou apenas desprezando a parte real para deixar esta relação de incerteza um pouco mais precisa. Ou seja, eu estou diminuindo o lado direito o máximo que eu posso, digamos assim, para a gente deixar essa desigualdade mais precisa. Tá bom? E nós acabamos de ver que
A parte imaginária, ela é assim, ó. Ela nada mais é do que 1 dividido por 2i do z menos o z conjugado. Tudo ao quadrado, não foi? Então, bora substituir aqui a nossa definição, ó. Alfa, beta, beta. Isso tem que ser maior ou igual a quem? Olha que legal. 1 sobre 2i, que multiplica o nosso z, que eu defini alfa, beta, menos o conjugado dele, que é beta, alfa. Tudo isso elevado ao quadrado. Certinho aí, galera? Qualquer dúvida, vocês me dão um grito. Eu vou chamar essa equação de 3, tá? Não tem espaço lá, vou botar aqui. Bom, o que eu vou fazer? Ó? Usando as equações 1 e 2, usando... Um e 2. Temos. Quem são as equações 1 e 2? São as equações que definem o alfa e o beta, estão vendo? O alfa é o A menos a média do A, e o B e o beta é o B menos a média do B, todos eles aplicados no mesmo estado psi. Então vamos substituir e vamos ver o que vai dar. Isso aqui vai ficar o seguinte, ó. Então, alfa, depois a gente... Vamos fazer o seguinte. Quem é alfa, beta? Vamos calcular esse cara primeiro, depois a gente sabe quanto que é o conjugado dele, e a gente calcula aquela desigualdade lá. O alfa, beta, usando a equação 1, ele vai ser o estado psi que multiplica, quer dizer, o operador A atuando nele, né? A menos a média do A. Esse é o alfa. E aí eu vou ter o beta. O beta é o Bzão menos a média do Bzão atuando em psi. Pode crer aí, galera? Vamos fazer a distributiva, ó. O primeiro que aparece vai ser Azão vezes Bzão. Beleza? Depois, Azão vezes a média do Bzão. Então, vamos mudar aqui. Então, vai ficar alfa, beta. Estado psi. E aí ficou aqui dentro produto de Azão, Bzão. Esse chapéu é para evidenciar que eles são operadores, tá? Eles não são números. Então, eu não posso simplesmente trocar por Bzão, Azão. Tá? Com operadores, o produto muda quando você muda a ordem. Aí depois era o Azão vezes a média do Bzão. Então, menos Azão vezes a média do Bzão. Agora vamos voltar lá para ver. Aí depois vai ficar Azão, média do Azão vezes o Bzão, e depois as duas médias juntas, né? Só que as duas médias juntas vai dar um mais. Estão vendo aí, galera?
Então, ó, menos média de azão, Bzão. Então, menos média do azão vezes o Bzão, mais o produto das duas médias, A, B. Tudo isso e C. Tá, agora vamos fazer o seguinte, vamos levar esse psi, fazer distributivo desses psis aí. Como é linear, né, a gente pode entrar com esses psis em cada termo. Só que quando a gente entra com psi em cada termo, galera, o psi, eu vou fazer com calma aqui, ó, para vocês não se perderem. Isso vai ter que dar o psi azão, Bzão, e aí o outro psi bateu nele aqui, fechou. Menos psi, beleza? Aí o psi, ele vai pegar o azão, só que a média do Bzão, galera, é um número, beleza? Como ele é um número, ele não atua em estado nenhum. Então, o estado pode passar por ele, porque essa média aí é uma constante, cara. Isso é um número, isso não faz diferença onde ele está posicionado. Então, o psi do lado direito, ele passa pela média do Bzão e bate aqui no A, ó. Beleza? E aí eu vou botar a média do Bzão. Entenderam o que eu fiz, né? Mesma coisa aqui, ó. Vai ficar azão, média, ele não faz diferença, e aí o psi, ele vai pegar só no Bzão, que é um operador. Aí você fala, professor, no último termo, que são dois números. Aí fica mais fácil ainda, porque agora o estado psi, ele passa por todos esses dois, porque são dois números, e bate só no estado psi. Beleza? Então, o que é isso? O que é isso? Alfa, beta. Ora, galera, quando eu tenho psi sanduichado dos dois lados, isso é média, né? Então, isso aqui nada mais é do que a média do produto AB. A gente escreve assim. Média do produto AB menos a média do operador A vezes o operador B menos operador A média. E aí aparece a média do B. E que legal, ó, mais o mesmo cara, A, B. Né? Lembra que o psi é 1, que eu falei que ele é normalizado, eu já escolho assim para dar certo. Então a gente tem essa relação. Esse cara, opa, aqui é A, B. Então, ó, esse último cara morre com esse cara aqui, por exemplo, né? Eu conheço quem é alfa beta. Isso nada mais é do que a média de AB menos a média de A, média de B. Opa, faltou. Menos. Certinho, galera? Agora, já coloca na cabeça isso. Tenta fazer o conjugado disso. Quem seria analogamente? Quem seria o conjugado, que é o beta-alfa?
Percebam, se você inverter, já vamos só bater o olho aqui, fica fácil, ó. Se você inverter o beta primeiro e o alfa depois, você vai multiplicar o Bzão primeiro e o A depois, não é isso? Então, quando você fizer todas essas contas aí, você vai encontrar a média agora do B vezes o A. Beleza? Menos, e aqui são dois números separados. Então, eu posso inverter a ordem, não tem problema. Menos média de A, média de B. São dois números que não são operadores, são duas constantes. Ou seja, galera, se eu fizer a subtração, vou botar aqui, ó, então. Se eu subtrair alfa produto com beta menos beta produto com alfa, isso vai dar, olha lá, vai cancelar os termos com as médias individuais e vai ficar somente a média de A, B, menos a média de BA. Concordam? E isto é a mesma coisa que a média de AB, né, porque a média ele é linear. Então, a média de AB menos BA. Tá? E vocês sabem que AB menos BA nada mais é do que o comutador entre A e B. Beleza? Ou seja, alfa produto com beta menos beta produto com alfa, isso nada mais é do que a média do comutador de A com B. Chique, né? Então, o que eu vou fazer, galera? Eu vou voltar lá na equação 3 e vou substituir esse resultado, ó. Olha a equação 3 aí. Então, onde tem essa subtração aqui, deixa eu marcar para vocês verem. Onde tem essa subtração aqui, vai entrar quem? A média de A, de comutador de A com B. Chique, né? E o princípio da incerteza está se desenhando diante dos nossos olhos. Então, ó, substituindo. Na equação 3. Nós vamos ter o seguinte. Alfa, alfa. Beta, beta. Maior ou igual que... Tinha aqui 1 sobre 2i, né? Então fica 1 sobre 2i. 1 sobre 2i vezes a média do comutador de A e B. Tudo isto dentro da média, né? Ao quadrado. Agora fui. Ao quadrado. Beleza? E quem são esses caras aí? Lembra que a gente definiu o produto interno de alfa com alfa como sendo o desvio padrão ao quadrado e o beta com beta o desvio padrão ao quadrado? Pois então,
vou voltar aqui, ó. Então, o desvio padrão ao quadrado, ou seja, a dispersão do A vezes a dispersão do B, isto é maior ou igual que 1 sobre 2i vezes a média do comutador de A e B. Tudo isto certo, galera? Daqui a gente pode pensar no seguinte, cara, como esses números aí são todos positivos, eu já posso tirar a raiz disso, né? Então, ó, como o desvio padrão é positivo por construção, né? A gente já constrói ele como sendo positivo, porque ele é a raiz quadrada daquele número lá. E como a gente tira aquele número já é um quadrado, então ele já é positivo. Então, como o desvio padrão é positivo, a gente escreve assim, senhores, ó. Sigma A vezes sigma B, isto é maior ou igual que 1 sobre 2i, média do comutador dos observáveis A e B. Então, a relação de incerteza, isso aqui que vocês estão vendo, galera, é uma relação de incerteza para quaisquer dois operadores, tá? Observáveis, né? Isso aqui, então, é a relação de incerteza. Vamos essa seta. Tá bom. Beleza? Então, quaisquer dois operadores que vocês tiverem, e vocês querem saber a relação de incerteza entre eles, vocês podem usar essa equaçãozinha aí. Beleza? Isso é generalizado, isso vale para quaisquer dois operadores. Ah, professor, como é que isso aparece para o X e o P? Vamos lá. Exemplo. Exemplo, eu quero calcular a relação de incerteza para a posição e o momento. Então, o que você faz? Você escreve sigma x, sigma p, é o px, né? A gente tem uma dimensão. Sigma x, sigma px, isso tem que ser maior ou igual a 1 sobre 2i, vezes o comutador de x, a média aqui, né? Px. Não é isso? Muito bem. E a gente sabe quanto que é o comutador de x e px? A gente sabe que esse comutador dá IH cortado. Né? Isso aqui, ó. Daí, H cortado. Como IH cortado é um número, se eu tiro a média de um número, é o mesmo número, isso é uma constante. Então, a gente chega à conclusão que
o desvio padrão de x vezes o desvio padrão de px ser maior ou igual a h cortado sobre 2. Né? Porque vai cortar i com i, aí h cortado sobre 2 é o que falta. O que é isso, galera? Isso aí é o que vocês conhecem, então isso aí é a forma original do princípio de incerteza de Heisenberg. Ou sim. Foi você, né, Matheus? Agora que eu estou vendo aqui seu comentário. Então, você viu que, através da desigualdade lá que você já tinha notado, cara, você consegue demonstrar o princípio de incerteza de Heisenberg e mais. O princípio de incerteza de Heisenberg, ele é só um específico de todos os outros que podem acontecer. Né? Eu posso dentro do laboratório, querer medir tanto posição quanto momento, e aqui vocês já vão ver que não dá para medir os dois simultaneamente. Por quê? Porque se eu tento, por exemplo, diminuir o desvio padrão do X, né, da posição, se eu tento diminuir a incerteza, isso aqui está associado à incerteza, né? Mas tem que tomar um pouco de cuidado quando a gente fala em incerteza, porque o desvio padrão ele está associado ao quanto que a sua medida ela foge da média, né? Se a sua medida fugir pouco da média, isso quer dizer que você tem uma certeza, né? Mas isso quer dizer então que o seu desvio padrão é pequenininho. Então você está diminuindo o desvio padrão do X. Mas em compensação, o desvio padrão no momento ele pipoca. Por quê? Porque quando você tem lá a transformada de Fourier, de novo, quando a função de onda colapsa num pico, para esse colapso acontecer, matematicamente falando, eu preciso de somar infinitos comprimentos de onda, né, da transformada de Fourier, infinitos comprimentos de onda para gerar um pacote centralizado aí dentro. Então, se você tem uma transformada de Fourier disso, isso me dá uma coisa assim, ó. Então, quando você perde informação, você ganha informação de uma, você acaba perdendo da outra. E quando você, por exemplo, você faz a medida lá e você acha que a partícula está dentro de um intervalo do X, tá? Detectou. Aí quando você tenta fazer agora, beleza, descobrir onde ela está. Agora vamos descobrir o momento dela. Aí quando você muda o experimento, você tirar o momento, aí a sua função de onda, ela colapsa num outro autoestado, num outro autovetor, que não é mais autovetor da posição. Isso quer dizer o seguinte, você perdeu agora a informação que você tinha antes. Por quê? Porque agora é outra função de onda que você fez colapsar quando você fez a medida. Então, o sistema quântico, ele é um sistema, digamos assim, muito sensível, né? Por quê? Porque as medidas, elas vão alterando muito o seu resultado. Aí, o que você tem que fazer? Você tem que descobrir, então, observáveis que a gente chama de compatíveis. O que são observáveis compatíveis? É quando os seus operadores comutam. E aí, quando eles comutam, esse troço aí é zero. Né? O lado direito da equação é zero. Isso quer dizer que você consegue medir uma grandeza e depois você pode medir outra grandeza. Por quê? Porque é o mesmo autoestado. A função de onda já colapsa no autoestado que é igual para os dois. Lindo, né, galera? Então, bora escrever isso, cara. Isso é importante, ó. Dois observáveis são chamados compatíveis ou são ditos
Vou botar são chamados. Compatíveis. Então, senta aqui. Compatíveis. Quando seus operadores correspondentes, seus operadores correspondentes comutam entre si. Vou botar só assim, comutam. Ou seja, matematicamente falando, quando A comutando com B é igual a zero. Beleza? Agora, caso contrário, caso contrário, não, vou botar assim, são observáveis compatíveis. Incompatíveis. E isso, por que a gente chama de incompatíveis? Eu vou escrever aquilo que eu estava falando para vocês. Ó. Um estado, galera, arbitrário, um estado arbitrário psi, por exemplo, não pode ser um autoestado simultâneo, que era aquilo que eu estava falando. Simultâneo de dois operadores que não comutam. De dois operadores que não comutam, ou seja, incompatíveis. Então, assim, incompatíveis. Tá bom? Por quê? Porque, olha só, cara, exemplo aqui, ó. E aí eu fecho a aula, tá? Que com exemplo fica tudo mais claro. Então, exemplo. Considere, galera, é aquilo que eu estava falando no comecinho da aula. Considere um estado, considere um estado arbitrário, tá?
um estado arbitrário que ele vai ser autoestado, tanto do operador X quanto do operador P. Então, ele simultaneamente, eu vou rotular ele como estado, um autoestado da posição e do momento. Tá? Esse momento aí é no eixo X, eu vou ficar escrevendo PX, PX, você já sabe que a gente está em apenas uma dimensão. Por enquanto, a gente está trabalhando sempre em uma dimensão para a gente dar uma limpada na notação. Aí depois a gente vai falar para as 3 dimensões. Então, considera um estado XP no qual então já está falando, ele é um autoestado do operador X, ou seja, quando X atua nele, ele me gera um X, mas ele também é um autoestado do P. Então, quando P atuar nesse estado, ele gera um número X. Show. Tá, se isso é verdade, vamos então ver o que acontece se eu calcular o que dá o comutador de X e P no estado XP. O que a gente esperaria que dê? IH cortado, né? Porque eu preciso que a física seja válida. Então, eu preciso que o operador de X e P tem que dar IH cortado. Mas, isto nada mais é do que, olha lá, hein? O operador X, operador P, menos operador P, operador X, aplicado no estado X e P. Esses caras são os nossos rótulos. Né? Então, o comutador X e P, de X e de P, aplicado nesse estado aí, fictício, ele vai ter que dar o seguinte, galera. Ele vai ter que dar o operador X vezes o operador P, atuando nesse estado X e P, menos o operador P, operador X, atuando no estado X e P. Né? E aí vamos com calma aqui, ó. Isso vai dar... Quando o P bater, ele vira um número e aí ele pode ir para trás. Então vai ficar assim, ó. P... Perceba a anotação, galera. Quando eu tirar o chapéu da letra, isso não é mais um operador, isso é um número, é uma constante. Tá bom? Então, vai ficar P pulou para trás, aí o operador X agora vai atuar no X e P, menos. Aí agora quem está atuando é o X, então ele vai dar o número X, e aí o P é que passa a atuar. Né? Só que, quando o X atuar, ele vai dar o número X de novo, de maneira que você vai ter aqui, ó, XP, na verdade, PX, né? PX menos XP atuando no estado XP. Só que, do lado aí da nossa, dentro do nosso parênteses, são números. E números, galera, não tem essa de comutação. Beleza? Eles comutam. Porque multiplicar 3 vezes 2 menos 2 vezes 3 tem que dar zero. Então, essa conta aqui está dando zero. Mas dentro de um laboratório, não é possível a gente reproduzir isso. Por quê? Porque a gente sabe que existe uma incerteza entre a posição e o momento.
Beleza? Então, isso quer dizer o seguinte, galera. Não é possível você obter ou você gerar um estado físico quântico no qual esse estado ele é simultaneamente autoestado dos operadores posição e momento. Beleza? Ou ele é autoestado do operador posição, ou ele é autoestado do operador momento. E quando isso acontece, a gente diz que esses operadores, esses observáveis, posição e momento, não são compatíveis. Você não pode fazer uma medida onde, nessa medida, você consiga simultaneamente as duas informações, a posição e o momento. Não consegue. Por quê? Porque o seu estado colapsa no autoestado de um deles. Ou da posição, ou do momento. Naquilo que você está medindo. Beleza? Então, você perde informação do outro. É isso que a mecânica quântica está dizendo quando a gente constrói ela dessa maneira. E fica muito claro, né, galera, quando você enxerga assim. E aí você vê que a mecânica quântica não é um negócio assim tão sobrenatural. Não é sobrenatural. É porque a gente precisa compreender melhor os aspectos matemáticos da teoria. E quando isso vai ficando mais claro, as coisas vão ficando menos misteriosas, né? E fica mais bonito, cara. Fica muito mais elegante. Você vê que essa notação aí que a gente está usando, ela nos dá um poder de compactação absurdo. E esse poder de compactação, ele consegue nos gerar muita informação. Bonito, né? Alguma dúvida aí, meu povo? Tá cegado? Chique demais. Aí você pode se perguntar assim, então, professor, se eu não consigo medir os dois ao mesmo tempo, então, eu devo, em laboratório, eu poderia pensar em ter um estado em que eu conseguisse o limite da imprecisão, né? Ou seja, eu conseguiria ter a menor dispersão possível para o X e a menor dispersão possível para o P. Será que eu consigo fazer algo parecido com isso? Será que eu consigo um estado, eu consigo chegar o mais perto que a teoria me permite, que a natureza me permite, de medir a posição e o momento? Sim. Esses estados, galera, são chamados estados de incerteza mínima, tá bom? E aí, por exemplo, lá na ótica quântica, eles são muito estudados porque eles carregam informações interessantes, são os chamados estados coerentes. Aqui a gente vai estudar o estado do pacote gaussiano, que eu vou falar dele para vocês na próxima aula. Mas existem estados em que eles obedecem ao princípio de incerteza mínima. Você não consegue ter precisão máxima, né? Você não consegue medir os dois ao mesmo tempo, simultaneamente, com a precisão de 100%. Mas você pode tentar construir um estado que minimiza o princípio de incerteza, né? E você consegue ter a menor dispersão possível das suas medidas quando você vai fazendo lá as suas medidas. Lembrem que isso aqui, galera, são várias medidas sendo feitas de um mesmo estado. É por isso que a gente fala média, é por isso que a gente fala dispersão, né? A gente fala de desvio padrão. Não faz sentido falar da mecânica quântica com apenas uma medida. Faz o menor sentido. Tá? Isso aqui são coisas estatísticas. Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Eu vou parar La Gravina. E amanhã, não, quarta, a gente vê esse estado aí, que é o pacote gaussiano.